Acabou a paciência no Flamengo. Chega, chutaram o balde. Vamos falar sobre isso em relação à ida na CBF. Quais serão os efeitos disso? O que vai acontecer com esse absurdo que foi cometido contra o Flamengo nessa partida de ontem contra o Palmeiras? Vamos comentar sobre isso. Vamos falar um pouco mais sobre esse jogo de ontem. Tem informação aí que o Gabigol tá suspenso pela diretoria. É verdade, é mentira, é verdade. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu querido, acompanhe o vídeo completo, se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo. Faltam apenas 1.500 inscritos pra gente bater a meta dos 850 mil. Então se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Se inscreveu de verdade? Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o elenco do Flamengo chegou à cidade maravilhosa do Rio de Janeiro na madrugada, de sábado para hoje, para domingo. Hoje os atletas estão de folga, não tem trabalho no CT Ninho do Urubu. Segunda-feira eles treinam com o Sampaoli, na terça-feira eles treinam no Ninho do Urubu e viajam para Curitiba, aonde na quarta-feira o Flamengo enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. Virada de chave para esse confronto contra o Atlético Paranaense, confronto válido pela Copa do Brasil, 2-1 Flamengo, e a gente vai abordar esse tema, ao longo do vídeo, ou então em outros vídeos, porque o tema desse vídeo é outro e é pesado, tá, meu parceiro? Vamos lá, o negócio é o seguinte, cara. O Flamengo, nesse momento, antes da partida entre Botafogo e Grêmio, assumiu a vice-liderança. O Grêmio vai entrar em campo, vai estar somando um ponto, vai ultrapassar o Flamengo. Se o Botafogo vencer, o Flamengo continua na vice-liderança. Se o Grêmio vencer, o Flamengo diminui um ponto a vantagem para o Botafogo. Se empatar, o Grêmio volta à frente do Flamengo e a vantagem fica a mesma para o Botafogo. Eu acho que o Grêmio venceu o melhor resultado, apesar do Grêmio nos ultrapassar, tá? Eu acho que o Grêmio não vai aguentar a toada, tá? Lá em cima do Campeonato Brasileiro, eu já estou começando a ficar preocupado com o Botafogo. Então vamos ficar de olho nessa partida de hoje entre Botafogo e Grêmio, beleza? Agora, primeiro ponto que eu quero conversar com algumas pessoas aqui sobre o jogo de ontem. É o primeiro ponto. É apenas o primeiro ponto. Pra que o Flamengo monta um elenco extraordinário? Pra que o Flamengo tem no banco simplesmente o melhor banco do Brasil de longe? Justamente para que o técnico consiga alterar as peças do time para disputar palmo a palmo as três competições. Mas tem algumas pessoas que não entendem porque era para ter botado todo mundo e coisa e tal, mas esses caras se esgotaram na quarta-feira, jogando para virar o jogo, para correr atrás da falha individual que teve o Pulgar, ou então a não marcagem da arbitragem na falta no Pulgar. Alta intensidade o tempo inteiro. E aí querem o mesmo time. Parece que não aprenderam com 2019, gente. Com 2021, quer dizer. Em 2021, o Renato Gaúcho quis ir nas três frentes. Time titular, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Perdeu tudo. Não ganhou o Brasileiro, não ganhou a Copa Libertadores, não ganhou a Copa do Brasil. No ano passado, o Dorival Júnior tinha dois times. Ele não era da mesma estratégia do Sampaoli, de mudar 3, 4 jogadores. Ele mudava o time inteiro. O Dorival ganhou 2 títulos. Ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores. Então as pessoas não se agarram nos bons exemplos. E se não for para o Flamengo mudar as peças do time, para que serve um elenco recheado de bons jogadores? É mais fácil o Flamengo contratar 11 jogadores espetaculares e deixar só bagre na reserva. Porque aí não vai botar o reserva, Quer dizer, uma hora vai ter que botar, Porque os jogadores se lesionam, os jogadores ficam suspensos, inclusive o Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno estão suspensos, não vão poder jogar a partida do próximo domingo, daqui a uma semana, às 4 da tarde, contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Tá, então eu realmente não entendo esse pensamento da galera. Se você for falar da estratégia, olha, Pedro, tudo bem, muda um jogador ou outro, mas a estratégia do Sampaoli ontem foi equivocada de começar com os 2 pontas. Não deu certo.
Eu sei que não deu certo. Ele botou os dois pontas, o Luiz Araújo e o Cebolinha, lado direito e lado esquerdo, porque ele queria espelhar o time do Palmeiras, justamente para incomodar os laterais do Palmeiras, né? E que eles recompossem também para marcar os laterais do Palmeiras, justamente para não ter esse festival de cruzamentos que teve na área do Flamengo no primeiro tempo. Só que isso não deu certo, não funcionou, né? O Sampaoli vai à coletiva e confirma essa situação. Ele falou, olha, o que eu tentei fazer de espelhar o adversário não funcionou. Ele foi humilde, ele foi à coletiva, não funcionou, e pro segundo tempo eu mudei. E é justamente quando ele muda a forma do Flamengo jogar que o Flamengo reage no jogo e manda praticamente no segundo tempo inteiro, tá? Primeiro eu tô falando do jogo, já vou entrar na questão da arbitragem, tá? E aí o pessoal, pô, mas o Bruno Henrique demorou. Gente, olha o que o Sampaoli falou. Os jogadores sentiram bastante contra o Atlético e não estavam para 90 minutos. Fizemos um bom segundo tempo, um primeiro nem tanto. Poderíamos ter vencido o jogo. O time buscou, mas faltou pegada no último terço para vencer a partida. E ele cita também a questão do Flamengo jogar 2 vezes seguidas no gramado sintético. Ele cita esse fato para ter poupado o Bruno Henrique, o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro, né? Jogaram no sintético na Arena Sandy Júnior, daqui a pouco vai ter show lá no gramado de plástico que o Palmeiras não vai poder jogar, e vai ter jogo na Arena da Baixada, que também é sintético. E a gente viu o nosso dirigente, o Spindel, explicando que esse gramado é prejudicial aos atletas e coisa e tal, e por isso que ele poupou esses 2 atletas. Tem motivo, tem uma razão, não tirou isso da cabeça dele. Então, nesse ponto, a estratégia foi errada? Foi errada, beleza. Agora, nesse ponto eu concordo com os jogadores. Inclusive, ele fala também na entrevista coletiva que o Alan pode ser relacionado para a partida contra o Atlético Paranaense, né? Tanto o Alan quanto o Gabigol, o Léo Pereira também são os desfalques do Flamengo. O Alan não estreou ainda, inclusive vai se apresentar amanhã, né? E aí ele está fazendo um trabalho em 2 períodos, já deve estar disponível para o jogo contra o Atlético Paranaense. Não deve sair para jogo, né? Não deve sair jogando, mas pelo menos no banco o jogador deve se encontrar. Beleza? Mas vamos lá, galera. O único jogador... O Cebolinha não dá, tá? Cebolinha eu já perdi a paciência com ele. Já perdi. Aquele gol que ele perdeu, fora as outras jogadas que ele sempre decide a jogada errada, né? O gol que ele perde é um negócio realmente impressionante. Mas vamos lá. Ó, não tem Fabrício Bruno nem Ayrton Lucas pro jogo contra o Fluminense, tá? Outra coisa, o pessoal tá preocupado. Pedrão, Bruno Henrique, o Luan caiu em cima da perna do Bruno Henrique, coisa e tal, bababá, bibibi. Eu fiquei, como é que eu posso dizer, com muito medo quando eu vi esse lance do Luan do Bruno Henrique. Minha mão começou a suar. Ele botava a mão no joelho a todo momento. Eu, não acredito nisso, não acredito. Tava preocupado, mas pelo que os jornalistas trazem, o Pedro Henrique trouxe, o Alan Abimadi também, eu também apurei alguma situação, foi um susto. A princípio, só foi um susto, tá? Para acalmar a nação rubro-negra. Ele deve passar por um exame para ter um diagnóstico claro. Ele está sentindo um incômodo na região do local, mas a princípio foi um susto, porque ele tá andando normalmente, ele continuou no jogo, ele não saiu de maca, tudo bem que ele saiu do gramado, foi atendido, depois ele volta pro gramado, sem nenhum tipo de problema. Então, até o momento, apenas um susto, beleza? Vamos lá, galera. Agora, um outro ponto que eu quero até botar o óculos da treta, que foi a vergonha da dona Sport TV, que é da Globo, ficar falando: ah não, veja bem, tá tendo gás de pimenta aqui no campo, que a torcida do Flamengo tentou invadir a festa junina na sede social do Palmeiras, quando eles não tinham a menor prova de proferir tal informação. Tanto é que depois o repórter chega e fala: olha, o Palmeiras soltou uma nota, o Palmeiras, desmentindo isso. Cara, transmissão, meu irmão, podia botar a camisa de todo mundo do Palmeiras ali,
que ia ser muito bem-vinda, porque era transmissão, era Palmeiras TV, e a gente assistiu na Palmeiras TV o jogo do Flamengo, realmente uma vergonha, tá? E alô, porcaiada, baixa a bolinha, tá? Que era pra ter perdido e não ganha no Allianz do Flamengo desde 2017, tá? Já são 6 anos, a não ser que o Flamengo pegue o Allianz, o Palmeiras na final da Copa do Brasil, porque a final da Libertadores é no campo neutro, a não ser que seja a final da Copa do Brasil, o Palmeiras não vai ter a chance de vencer o Flamengo no Allianz esse ano mais. Tá? E espero muito que seja a final da Libertadores no Maracanã, esse confronto. Rapaz, foi tão pênalti aquele lance pro Flamengo, do tranco nas costas do Richard Rios, ex-jogador do Flamengo, inclusive no Everton Ribeiro. Foi tão pênalti que vocês acreditam que até o Flávio Prado, que é um dos maiores anti-rubro-negros que existem na face da terra, ele falou isso aqui. Acho que o sistema estava dormindo, o sistema estava com sono, já era tarde, o sistema acabou dormindo. Foi pênalti, né? Mas o sistema estava com sono e dormiu. Cara, uma das maiores bizarrices da história do futebol brasileiro aconteceu ontem em campo no jogo Flamengo e Palmeiras, esse empurrão pra cima do Everton Ribeiro. E no primeiro lance eu vi que foi pênalti e o árbitro sequer foi no VAR, gente. O cara não se deu trabalho de ir no VAR, uma verdadeira vergonha. Já temos alguns desdobramentos. Isso, claro que é resultado da pressão que o Palmeiras faz em cima da arbitragem, resultado da declaração do João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, dizendo que o sistema é contra eles, a dona Leila Pereira fazendo a mesma coisa. Aí querem debater liga. O Flamengo não tem que se misturar com essa gentinha que fica de picuinha. Não dá pra ter liga, porque todo mundo só vê pro teu umbigo. O Flamengo foi operado sem anestesia dentro da Arena Sandy Júnior. É evidente que a reclamação da direção do Palmeiras fez efeito e alô São Paulo, abre teu olho que vocês jogam contra a porcaiada na quinta-feira e ó, abre o olho de vocês. E aí, o Cacau Cota e o Marcos Braz foram, como já tinham que ter ido há muito tempo, reclamar da arbitragem, porque se eles fazem pressão de lá, a gente tem que fazer pressão daqui, meu amigo. Não dá, infelizmente o futebol brasileiro funciona dessa forma, gente. Tá aqui, ó, Cacau Cota. Não tem chororô nem mimimi aqui, mas fica ruim para a CBF e principalmente para a continuidade da competição, a forma que estão conduzindo as coisas. O Braz só publicou o lance, né, do tranco nas costas do Everton Ribeiro. Eu tô sentindo, gente, o Flamengo meio... Sabe, apesar das declarações que o Marcos Braz deu no meio da semana aí, né, em relação ao Palmeiras, foi perguntado pela Monique, mas eu tô sentindo o Flamengo meio, sabe, meio panguano na situação, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, sabe, o Flamengo... Meu irmão, tem que fazer... Cadê aquela pressão que o Flamengo fazia? O time do Flamengo, fiquei chateado com isso. O Everton Ribeiro cai dentro da área, o time do Flamengo não pressiona a arbitragem, gente. Aí depois, o Gil tá certo. Ah, o Gabigol toma amarelo. Ah, o Gabigol reclama tomar amarelo. Mas o único certo, o único que reclamaria ontem seria o Gabriel. Aí a gente fica, toma muito amarelo, muito reclamão, mas ele tá certo, gente, se não reclamar, se não... Aí o Cacau Cota, não tem mimimi nem chororô, tem que ter, rapaz. Tem que ter mimimi e chororô, que senão o Flamengo vai ser assaltado tudo que é jogo, gente. Isso é uma vergonha, rapaz. O Flamengo não tá... Além do Flamengo estar sendo prejudicado, o Flamengo não faz pressão, gente. Os jogadores dentro de campo aceitam o Everton Ribeiro, que é o capitão do time. Foi lá cobrar. Pô, foi pênalti. Não foi, não. Ah, então tá bom. Porra, velho, vai pra cima, cru, faz um cercado no árbitro. Meu amigo,
Se é jogador do Palmeiras, que ainda da área do Palmeiras, era pênalti, não precisava nem de VAR. O árbitro ainda fazia aquela pose, sabe aquela pose? Ia se fazer até pose pra marcar o pênalti pro Palmeiras, se isso é dentro da área do Palmeiras, gente. Era pro Flamengo ter vencido o jogo, gente. Era para o Flamengo. Ainda teve um no Matheus França, que estão falando por aí, mas que eu sinceramente não lembro, tá? E aí, pra dizer que... Aí tá aqui, ó, o Juan Lucas até botou no Twitter. É impressionante como o time não pressiona a arbitragem. Tudo que o juiz decide tá bom. Exatamente, cara. Tudo que tá bom, ninguém reclama. Aí, tá aqui, ó. Formação do GE, pelo menos isso, né? Flamengo vai à CBF após ver erros de arbitragem no empate contra o Palmeiras. Rubro-negros reclamam de pênalti no Everton Ribeiro e erro de protocolo no gol anulado do Rony. Ainda teve isso. O impedimento do Rony foi marcado em campo. E eles depois, ainda bem que estava impedido, eles ficaram olhando no VAR para ver se não estava, sendo que o Bandeira marcou em campo. Ah, mas quem apita é o árbitro. Não é mais assim. O protocolo diz, está na dúvida, deixa a jogada seguir, no final da jogada levanta. Se o Bandeira levantou na hora, é porque ele tinha convicção total que estava realmente muito impedido. Ele tinha convicção que estava impedido e ainda foram olhar no VAR. O que é isso? É a pressão que fazem. É a pressão que fazem em cima da arbitragem. Ainda teve esse lance aí do pênalti. Gente, ó, o Flamengo foi operado, entendeu? Ainda teve um lance, não sei se vocês lembram no jogo, do De Arrascaeta, que o De Arrascaeta tá ali fazendo a jogada, ele tava em posição legal, o Bandeira, ele nem titubeia para dar impedimento contra o Flamengo. Ele nem teve uns 2 lances que ele bandeirou e já saiu marcando, sendo que ele poderia deixar o lance render mais. E não estava impedido. Não estava impedido. Um negócio assim, inacreditável. Aí perguntaram para o Sampaoli na coletiva. O Sampaoli não é igual a Abel Ferreira. Ah, se isso acontece com o Abel Ferreira, né? Eles não falaram lá com a imprensa. Mas se acontece com o Abel Ferreira, tá aqui, ó. Não posso falar muito disso. Foi um jogo de futebol em que aconteceram muitas coisas. A única coisa que me incomodou foi o gás de pimenta. O futebol te dá e tira. Hoje foi um dos jogos de 2 bons times que vão brigar. O Sampaoli não tem isso, gente. O Sampaoli não tem esse negócio, essa coisa de reclamar da arbitragem. Não é igual o Abel Ferreira. O Flamengo vai à CBF hoje, né? Tinha que ter um protesto da torcida do Flamengo, né? Parar tudo, parar a rua, ninguém passar mais nada, ninguém conseguir. Tinha que ter. Que teve a torcida do Palmeiras, eles cagaram, né? Se teve lá. Mas se não tiver também, não vou ficar aqui cobrando torcida para protesto, porque quem tem que agir nos bastidores para que o Flamengo não seja... É o que eu sempre tô falando com vocês. Futebol não é só dentro do campo. Futebol tem jogo de bastidor. O Braz tem que ir lá. O Braz tem que ir lá ver isso. E esse Ramon Abate-Abel, no mínimo, ele tem que ser afastado. O Flamengo tem que pedir o afastamento desse rapaz que operou o Flamengo dentro do Allianz Parque, não marcando o pênalti, óbvio, claro, evidente. Já teve um outro aí no Matheus França, que eu vou rever de novo o lance, né? E estão falando do pisão do Luan também. Não marcaram nada pro Flamengo, cara. Olha, é um nojo, cara, essa arbitragem. Mas vamos lá. Galera, o Rafael Cota, através do Twitter, ele traz assim, ele que é ex-assessor do Diego Alves, do Arão, do Everton Ribeiro, ele trouxe a informação. Fiquei sabendo que o Gabigol recebeu, além da multa, 2 jogos de suspensão pela discussão com o Braz no intervalo. Até agora, só tinha se falado na multa. Se for isso, de fato, a punição é para ele ou para o Flamengo. Olha, todo respeito ao Rafael Cota, que é gente boníssima, já conversei com ele, mas eu não tenho essa informação. Não acredito que o Marcos Braz tomaria esse tipo de atitude. Acho que o Gabigol tá mesmo com problema físico, né? E contra o Atlético Paranaense eu acho que ele já vai estar disponível. Se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like, deixa a tua indignação que eu quero saber. Tamo junto, saudações rubro-negras.